12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Levanta a palavra de Deus para cima. Oremos a Deus. Soberano Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, preciosa, poderosa, Pai. Ó Senhor, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ó Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo mais uma vez possa dominar, Senhor, a minha humilde e fraca pessoa, Senhor. Ó Pai do céu, domina este altar com Tua glória. Que eu não venha, Senhor, falar aquilo, Senhor, que procede de mim, ó Pai, mas que eu venha falar apenas aquilo que o Teu Espírito Santo me ordenar, Pai. Porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que quem testifica da Tua palavra é o Teu Espírito Santo, meu Deus. E é Ele quem convence, ó Pai, o homem e a mulher, ó Pai, do que há de fazer, Senhor. Abre o coração, abre os ouvidos, toma este lugar com Tua glória, Pai, e que ninguém, ó Pai, venha ficar desapercebido, ó Pai, mas que possa reverenciar a Tua palavra, a Tua voz, e sair daqui alimentado por Ti. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, batendo palmas e dando glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio que as palmas podem ser um pouco mais unidas, mais forte para Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que eu não sabia, né, que era eu que ia pregar. Aleluia, Jesus. Mas quando eu ainda estava ao meu lado, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus, Deus tem cada vaso e usa de uma maneira diferente um do outro. A palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então cada um, Deus usa de uma maneira, só que tudo é para o avanço do reino de Deus. E antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo em que essa palavra tem sido distorcida. E quem sabe você nunca ouviu falar nessa passagem que eu vou ler, que nós lemos aqui. Talvez você nunca ouviu. Eu particularmente nunca tinha ouvido essa palavra, mas Deus, Ele revelou essa palavra no meu coração. E nessa noite eu quero ser alimentado, porque eu sei que a todo momento é o Espírito Santo quem nos usa, e você seja alimentado também por essa palavra. Essa palavra nos mostra, eu quero contar rapidamente essa história, para ficar mais fácil para você. Nós estamos falando do rei Manassés de Jerusalém. Esse rei era filho de um homem chamado Ezequias. Quando você ouve Ezequias, quem sabe fica mais fácil para você entender. Aleluia, Jesus. Ezequias foi um dos grandes reis de Israel, ou melhor dizendo, rei de Judá, de Jerusalém. As tribos estavam separadas, não era mais 12 o povo de Israel. Israel estava dividido, 10 tribos para um lado, e o reino em Judá, ali aonde Ezequias reinava, aonde estava o templo, aonde estava sendo feita a adoração a Deus. Ezequias recebeu uma mensagem da parte de Deus. Eu já ouvi pessoas falando que Ezequias era temente a Deus, e Deus o permitiu que adoecesse e viesse a ter uma sentença de morte. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que não é bem assim. A palavra de Deus nos mostra, e nós nem sabemos, que o homem, ele tem um coração soberbo, um coração enganoso, a própria palavra diz. E quando Ezequias ainda não reinava, ele tinha sede de fazer a vontade de Deus.
quando ele recebe a bênção de Deus, ele se alegra com Deus, então ele coloca tudo em ordem, ele quer tudo certinho, ele organiza as coisas da obra de Deus, e o reino prospera, é abençoado, Deus livra ele dos inimigos dele. Só que quando ele chegou na zona de conforto, ele começou a se esfriar, como o homem e a mulher, porque quando nós recebemos a bênção de Deus, no começo é tudo bem, é a mesma coisa. Eu gosto de citar esse exemplo, que quando nós, que hoje andamos de carro, antigamente andava de a pé, de bicicleta, para chegar até certo local. Hoje nós passamos pelas mesmas ruas, fazemos a mesma trajetória em poucos minutos, e sequer se lembramos que um dia nós não imaginávamos que nós teríamos um veículo para andar ali, andava calejando os pés, cansado, fadigado, e aquela rua parecia enorme. Hoje nós fazemos rapidamente aquela trajetória, e não sequer, às vezes glorificamos, às vezes porque Deus nos deu uma condição de ter esse bem. Isso é um simples exemplo. A família, às vezes você pode ver um relacionamento no começo, no namoro, muitas vezes é mil maravilhas. Só que quando chega na zona de conforto, a pessoa começa a desvalorizar aquela mulher, aquele homem que a pessoa queria, aquela pessoa para estar do lado, ter uma família. Tinha um amor tão grande, agora não, agora tanto faz como tanto fez, porque entrou na zona de conforto, se esqueceu de dar valor muitas vezes. E isso aconteceu com Ezequias. Ezequias, quem sabe alguém chegava para ele e falava: Ezequias, vamos na igreja hoje, vamos no templo hoje, vamos adorar a Deus hoje. Mas Ezequias começou a arrumar pretexto e a dizer: olha, hoje eu não vou poder, porque eu tenho que ir lá visitar as minhas terras. Amanhã, no outro dia, vinha outra pessoa e convidava ele, mas ele falava: hoje eu não posso, porque eu tenho uma reunião, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que pescar hoje. Inventou mil motivos. E Deus, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Deus não deixa barato não. A palavra de Deus diz que Deus repreende aquele que Ele ama. Filho deve ser repreendido. Quando é filho, biblicamente, Deus repreende. Agora o filho rebelde, Deus não tem prazer em repreendê-lo. Então eu quero que você dê glórias a Deus nessa noite, se você tem alguma adversidade na tua vida, porque essa palavra nos mostra que quando a adversidade nos pega, quando a adversidade chega, não está fora do controle de Deus, não, é Deus mesmo está mostrando para a gente que Ele quer, através dessa adversidade, fazer nós chegar mais a Ele. A palavra de Deus nos mostra que Ezequias recebeu a bênção de Deus quando ele reconheceu. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei, fiz o que era reto. Ele não disse eu ando e faço, ele disse eu andei, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Agora eu vi que eu fiz, agora eu não estou fazendo mais, mas eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar a fazer as coisas para o Senhor que agrade a Ti. E a palavra de Deus no Salmo 51 diz que um sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus viu o coração de Ezequias aquebrantado e deu a vitória para ele. Só que a Bíblia volta a dizer na frente que Ezequias se orgulhou, e a mensagem de Deus para ele era: põe em ordem a tua casa. Ele recebeu o livramento da morte, e o que ele deveria fazer com isso? Ele pôr em ordem a casa dele, mas não foi isso que aconteceu. Ele se orgulhou, ele achou que agora, porque Deus curou ele ficou melhor ainda. Ele vivia se gabando, ele gostava de contar e mostrar para os outros as belezas, as bênçãos que ele tinha recebido, e não dava ênfase em cuidar daquilo que Deus tinha ordenado. Então Ezequias, chega o tempo determinado em que ele morre, e o seu filho Manassés reina no seu lugar. Agora vem o ponto em que nós lemos. A palavra de Deus começa mostrando que Manassés, ele faz tudo ao contrário do que o pai dele fez. O pai dele
destruiu os ídolos, as idolatrias. O pai dele fez que o povo parasse de adorar a deuses estranhos e adorasse só a Deus no templo. Agora Manassés faz ao contrário. A palavra de Deus nos mostra que ele levanta altares a deuses pagãos dentro do templo. A palavra de Deus diz que ele manda esculpir uma imagem de escultura dentro do templo de Deus, aonde Deus habitava. Só que quando Manassés ele coloca essas imagens, ele para de adorar a Deus. A palavra de Deus diz que Manassés ele estava em busca da feitiçaria, ele estava em busca de tudo aquilo que era ruim. Ele estava em busca, ele ia atrás dos adivinhos. E quando eu olho para Manassés e olho para a nossa geração, eu estou vendo o que está acontecendo. As pessoas estão voltando a não buscar o exemplo após a luta de Manassés, mas buscam o primeiro exemplo de Manassés. Eles querem adivinhação, eles querem que fale o número do CPF, eles querem que conte a vida inteirinha dele, mas não sabe que por trás disso, desde o princípio, lá quando o povo de Israel estava no Egito, ainda Moisés, ordenado por Deus, ele vinha, fazia os sinais de Deus para provar para o povo do Egito que ele era escolhido por Deus. E a palavra de Deus diz que os magos e adivinhos de Faraó faziam o mesmo. Você está vendo? Como que não adianta apenas contar a vida da pessoa, não adianta apenas fazer milagres e sinais, cumprimento da palavra de Deus. Pode fazer sinais, pode fazer maravilhas, mas se não tiver enquadrado aqui, está por fora. Falam que são de Jesus, mas apoiam o pecado. Falam que são de Jesus, mas estão fazendo o que o mundo faz. Falam que são de Jesus, mas estão atrás de adivinhos, estão atrás de movimentos. Eles não adoram a Deus, mas adoram a anjos. Foi isso que Manassés fez. Adorou ao exército dos céus, mas quando diz exército dos céus, não está dizendo dos anjos de Deus, está dizendo dos anjos caídos, está dizendo dos demônios. Ele adorou, e sabe qual foi o fim dele? Deus permitiu que a adversidade viesse sobre a vida dele. Preste atenção como Deus ele é maravilhoso. Nós estamos na preparação da campanha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado nos leva à prisão. As coisas do mundo nos levam a nos afastar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é ídolo. Está se levantando altares, está ocupando o templo de Deus. E a palavra de Deus diz: vós sois templo do Espírito Santo. Deus tem ciúme. Deus não quer que o espaço da santidade dele seja dividido com a prostituição. Não quer que o espaço dele seja dividido com o vício. Não quer que o espaço dele esteja dividido com os prazeres carnais. Vós sois templo do Espírito Santo. Esse homem, ele quis fazer o que bem deu na cabeça dele. E o fim dele, sabe o que foi? O exército assírio ataca ele, levam ele prisioneiro para a Babilônia. E sabe agora, aquela coroa maravilhosa, linda, que ele tinha na cabeça dele, aquele homem que andava de cabeça erguida, roupas lindíssimas, agora ele não tem mais a coroa na cabeça, ele não tem mais o anel no dedo de rei, ele não tem mais as roupas belíssimas, preciosas, ele não tem mais o calçado que ele tinha no pé, mas a palavra de Deus diz que ele é lançado no calabouço, na prisão. Você está vendo o que o pecado faz com o homem?
Você está vendo o que está acontecendo aí fora com a humanidade, porque as pessoas estão um matando o outro, porque as pessoas estão muitas vezes sofrendo as pestilências, estão sofrendo a destruição, porque deram privilégio à carne e se afastaram da presença de Deus, e o pecado está nos lançando na prisão. O pecado está nos lançando na prisão. É filho contra pai, os esposos, a esposa já não tem mais comunhão, não tem mais alegria, não tem mais felicidade, e muitas vezes a pessoa não sabe o que é o afastamento de Deus, e Deus muitas vezes permite acontecer as adversidades na vida do homem, para ver se o homem enxerga, para ver se o homem se volta a Deus. E graças a Deus que a palavra de Deus nos mostra que Manassés, nós vemos, eu posso imaginar Manassés passando frio, Manassés passando fome, Manassés entristecido, e agora ele começa a gritar com Baal, e Baal não vem responder ele começa a chamar todas as imagens a qual ele adorava, a qual ele servia, e nenhuma voz sequer. Ele chamou os amigos dele, que chamaram ele para a bebedeira, chamaram ele para pecar, chamaram ele para se afastar de Deus, e ninguém veio socorrer ele chamou todos e tudo, e ninguém veio socorrer. Só que em um certo momento a palavra de Deus diz que ele lembrou do Deus do seu pai, e ele viu que Deus era poderoso, porque tinha curado o pai dele, e disse: Deus do meu pai, dá mais uma chance para mim. Não precisou de muito escândalo, não, irmão. Quando ele voltou, o coração se aquebrantou diante de Deus. Deus olhou para ele lá na Babilônia, lá na prisão, lá na cova escura, perdido. E o homem que tanto mal fez, chegou a entregar os seus próprios filhos para ser morto em amor a outros deuses estranhos. O Deus poderoso, amoroso, fiel, verdadeiro, ele olhou para Manassés, e sabe o que ele fez? Manassés, quem sabe, esperava uma oportunidade de apenas sair do calabouço e ter o que comer. Talvez Manassés só esperava a oportunidade de ter o que vestir. Manassés só esperava, quem sabe, servir os babilônicos mais fora da prisão. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus deu uma nova chance para ele. O rei chama Manassés, coloca a coroa na cabeça dele novamente, coloca as roupas de rei nele novamente, e fala: pode voltar, pode assumir a tua terra, pode reinar novamente. Sabe o que eu vejo com isso? Deus, ele não quer saber do teu passado. Deus, ele não quer saber do que aconteceu até o dia de hoje. Irmão, mas eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu pequei, que eu errei, que eu só fiz coisa errada contra Deus. Deus está dizendo nessa noite: eu só quero ouvir o teu clamor, o teu arrependimento, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque Deus não suporta, como eu disse, um coração contrito e quebrantado. E Ele está todo momento esperando, de braços abertos, aquele que clama a Ele, aquela pessoa que está no fundo do poço. Já está tudo perdido. Não está perdido, não. Existe um Deus no céu que está olhando para você, e nessa noite Ele está dizendo: eu quero te dar o domínio da situação. A tua família que está destruída, aonde Satanás lançou nas drogas, aonde Satanás lançou na destruição, no pecado, longe de ti, te colocou tristeza, a tua vida mesmo, você se sente num calabouço. Deus está dizendo: eu quero te dar o domínio dessa situação, eu quero te colocar isso agora. Eu quero fazer você ter o controle dessa situação. Quer ver tua família liberta? Quer sair dessa? Quer ver a coisa andar? Existiu algo. Quando o Pai lá do céu viu que ninguém mais, todos estavam em calabouço, como Manassés, não conseguia mais sair. A palavra de Deus nos mostra e diz, através dos profetas, dizendo: Deus disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Mas isso não foi possível se cumprir, ninguém se achegou a Deus.
não existia um justo sequer na terra. A palavra de Deus, como Deus é maravilhoso, Ele arruma um plano maravilhoso. Ele diz: a partir de agora, não será vocês que vão se achegar a mim, mas eu vou se achegar a vós. E se você me aceitar, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Quando Jesus dá o brado lá na cruz e diz: está consumado, Ele está dizendo: eu estou te dando uma nova chance, como dei para Manassés. Eu estou colocando a situação, o domínio nas tuas mãos. Basta uma atitude tua, basta uma atitude da tua parte. Qual é essa tua atitude? É como a de Manassés: arrepender-se do seu passado, se render na presença de Deus. Porque essa palavra não é apenas para católico, não é apenas para pessoas que não conhecem o Evangelho, mas é para todos nós. Porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro de igreja, mas estão afastadas de Deus, estão colocando ídolos dentro do coração. Mas Deus te dá uma boa notícia: eu se esqueço o teu passado, muda a tua história daqui para frente, porque você vai ver eu libertar você e a tua família. Amém? Que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Se coloque em pé. Aleluia. Vamos orar a Deus.